Tá gravando, né? Tá gravando. Tá. Eu acho que é você que está gravando só. Ah, para mim tá aparecendo aqui, ó, 10 segundos já. Tá bom. Então, vamos começar aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Enem, por isso que chamei o professor Cassiano, que é da área de matemática, e fiz umas perguntas aqui com o professor, começando aí com a sua formação, né, professor Cassiano, eu queria saber qual a sua experiência no ensino da matemática, quanto tempo você já está nessa área? Vamos lá. Boa noite, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. Eu sou formado em matemática, eu possuo licenciatura em matemática pela USP, né, pela Universidade de São Paulo. Tenho uma pós-graduação em educação matemática que eu fiz na Uninove e eu tenho um mestrado na área de educação matemática também feito na Universidade Federal do ABC. Sobre a minha experiência, eu trabalho em colégio, tanto no ensino fundamental 2 como no ensino médio. Já tenho aí aproximadamente uns 15 anos. Trabalhei também na universidade, no departamento de engenharia, onde eu tive uma experiência de 8 anos. Trabalho com aulas particulares de matemática e física desde 2017, onde já tive muitos alunos, do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio e do ensino superior. Senti a necessidade aí dos alunos em aprender bastante matemática, eu via muita dificuldade dos alunos, então, com a experiência que a gente tem em sala de aula, e aí eu iniciei esse trabalho também de aulas de reforço, por isso que eu fiquei bem motivado aí para fazer essas aulas de reforço. Entendi. E falando do Enem, o que você acha da prova do Enem? Eu pergunto isso aí porque na nossa época, para entrar numa faculdade, numa universidade, a gente tinha que fazer um vestibular, né? Era a única maneira da gente entrar. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Enem. Minha opinião é que foi uma mudança sensacional para o ingresso na universidade. Na nossa época, quando a gente foi vestibulando, você era obrigado a fazer o vestibular. Por exemplo, quando eu fui vestibulando, eu fiz o vestibular da USP, fiz o vestibular da Unesp, fiz o vestibular da Unicamp. 3 vestibulares foram fornecidos aqui em São Paulo. Como são 3 grandes universidades paulistas, eles fazem isso em datas separadas. Esses 3 vestibulares a gente consegue fazer perfeitamente. Mas qual que era o grande problema? Isso há 25 anos atrás, quando eu fiz o vestibular, o grande problema é se eu quisesse fazer, por exemplo, um vestibular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou numa universidade em Minas, ou numa universidade no Nordeste. Quais eram os 2 problemas? O primeiro problema eu tinha que ir até o local da prova. Então, se eu quisesse estudar numa Universidade Federal da Bahia, eu tinha que ir até Salvador para fazer a prova. E o outro problema é que essa data podia bater com a prova da USP ou com a prova da Unicamp, e eu teria que escolher. Ou eu faço a USP, ou eu faço a FUVEST, né? A USP é a FUVEST. Ou eu faço a prova da FUVEST, ou eu vou até lá. Com a prova do Enem, existe o SISU. O SISU é um sistema unificado do governo, onde você faz a prova do Enem, você tem uma nota do Enem, e essa nota você se inscreve no sistema SISU, e você pode concorrer a praticamente todas as faculdades federais do Brasil, estão no sistema SISU, e até a própria USP, que é muito tradicional, ela já tem, esse ano começou, uma parcela das vagas são destinadas ao SISU. Então, o aluno se inscreve no SISU e pode concorrer ao vestibular da USP. Qual é a vantagem? A vantagem é que ele pode concorrer a uma vaga, por exemplo, lá na Faculdade Federal sei lá, vou falar longe, lá do Acre, lá ele consegue fazer um vestibular, concorrer a uma vaga lá no Acre, sem precisar ir para o Acre. Se ele for aprovado, é lógico que ele vai se inscrever num vestibular no Acre se ele tiver interesse de morar no Acre, que para a gente é bem longe, né? Mas ele pode prestar um vestibular no Acre, no Amazonas ou em qualquer lugar sem precisar fazer ir até lá fazer a prova. E outra vantagem são as datas. Ele consegue fazer um único vestibular do Enem e participar aí através do SISU. Ele se inscreve e participa de vários vestibulares. O SISU é bem interessante que ele é assim, ele é sempre cadastrado, o aluno se cadastra em janeiro e em julho, é sempre no começo do ano e sempre no meio do ano, desculpa, sempre no começo do ano e no meio do ano. Então ele usa a nota dele do Enem para se inscrever nessas 2 datas, poder concorrer à vaga que ele quiser.
Uma vantagem é que o SISU também tem várias chamadas. Vamos dizer que eu me inscreva, por exemplo, uma vaga em medicina, sei lá, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não consegui entrar, porque a minha nota do Enem não foi suficiente. Eu tenho uma segunda chamada onde eu posso me inscrever numa outra universidade e tentar, né? Eles mostram quais são as vagas remanescentes e a gente pode tentar novamente. Então, essa é a grande vantagem aí do surgimento da prova do Enem. Verdade, verdade, isso que você falou. E recentemente a gente teve modificação aí na data do Enem, né? Devido ao problema que a gente está enfrentando, a pandemia, né? Tivemos a modificação pelo Ministério da Educação. O que você achou dessa mudança? E do ponto de vista do aluno, você acha que foi melhor para ele? Foi pior para essa data, o dia da prova? Eu acompanhei um pouquinho aí essa mudança, essa movimentação. Alguns professores aí da rede pública e da rede particular pediram essa mudança por conta da pandemia. A nova data ela ficou assim, vou usar uma colinha aqui. Ó. Dia 17, dia 24 de janeiro, vai ser a prova impressa, onde se inscreveram quase 6 milhões de alunos. E o formato digital é uma novidade, então vai ter um formato digital da prova, que ela vai ser realizada no dia 7 de fevereiro, no dia 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro. Para essa prova digital se inscreveram 96 mil alunos. O que eu achei da mudança da data? A mudança da data eu acho interessante, pois possibilita mais tempo para o aluno estudar. O aluno está acostumado, muito acostumado, a estudar tendo alguém para administrar o tempo. Então, quando o aluno vai para a escola, ele tem um professor ali, ele é obrigado, ele assiste 50 minutos de aula de matemática, depois ele assiste aula de português, história, geografia. Então, aquele tempo que ele fica na escola, por exemplo, o aluno que estuda de manhã, das 7 horas da manhã ao meio-dia e 20. Então, durante aquele período que ele fica na escola, automaticamente ele está ali imerso, né, numa educação, o professor falando, mesmo que tenha uma brincadeira, tenha alguma coisa assim, mas o aluno está dentro do ambiente escolar, ele tá estudando ali junto com os colegas. Quando ele está em casa, a gente tem muitos distratores, né? Então o aluno se distrai com um monte de coisa, tem televisão, tem internet, tem coisas que dificultam. E o próprio acesso ao sistema educacional. A gente conhece aí, principalmente nas escolas públicas, muitos alunos que têm dificuldade de acessar o sistema. Então, por conta financeira, ele pode não ter dinheiro, ele pode não ter um computador em casa. Tem muitas famílias que têm 3, 4, 5 filhos e o único modo de acessar a internet que tem em casa é o celular da mãe, por exemplo. Então, tem que escolher, né? Um dos filhos vai assistir a aula e os outros 3 ou 4 não tem como assistir. Então, isso dificulta bastante. E adiar um pouco a prova, existe uma possibilidade das aulas voltarem em setembro ou outubro, de repente as aulas voltando para o presencial, já vai existir um tempo razoável para o aluno poder se preparar. Então, eu achei bem interessante adiar a prova. Sim. Alguns alunos tinham pedido para essa prova acontecer em março, só que daí ficaria inviável, porque precisa aplicar a prova, precisa corrigir a prova, para depois o aluno ingressar em algum curso superior. E ficaria muito para frente. A prova em março, quando que tudo estaria pronto? Uma dica importante que vai ser usada esse ano, em janeiro vai ter inscrição para o SISU, vai ter de novo o SISU. E o aluno vai poder usar a nota do Enem que ele fez o ano passado. Então, o aluno que fizer o SISU, que fizer o Enem esse ano, ele vai poder se inscrever normalmente no SISU, vai ter uma nova data que o governo vai realizar, intermediária, entre o começo do ano e o meio do ano. Vai ter uma data intermediária. Talvez março, talvez abril. Isso não foi publicado ainda, e depende da publicação da nota do Enem. Sim. E aproveitando aí, da gente falar da pandemia, qual que seria uma sugestão aí para os alunos estudarem nessa época, hein, professor Cassiano? Uma sugestão de estudo para o Enem. Então, a sugestão que eu faço ela é um pouco difícil, né? Porque o que a gente precisa ter é organização. Então, o aluno ele tem que ter uma agenda de estudo. Isso é importante. Então, ele precisa administrar o tempo. E existem diversos alunos, né? Existe aquele aluno que estuda numa escola particular ou uma escola pública de manhã, meio-dia e 20 ele sai da escola, vai para casa, acabou. E então esse aluno, nesse momento agora de pandemia, ele está tendo as aulas online no colégio de manhã,
e à tarde ele está livre. E a gente sabe a realidade do nosso país, tem muito aluno que trabalha o dia inteiro, né? Hoje está trabalhando de forma online ou de forma presencial mesmo, tem muita gente que está trabalhando, está indo para a rua, e à noite ele vai chegar em casa, ele vai ter que assistir uma aula online ou alguma coisa, ainda vai ter que sobrar um tempinho para ele estudar. Então, para esse aluno, é um pouquinho mais difícil, por questão do tempo. Mas o que o aluno tem que fazer? É preparar uma agenda. Aí ele precisa, talvez, um pouquinho de orientação de alguém, procurar na internet, procurar aí no YouTube. Ele precisa de uma ajuda profissional. De repente, pedir ajuda para algum professor dele, para ajudar a organizar essa agenda. Porque não tem como você falar de uma organização de agenda de forma completamente aleatória. Porque uma agenda tem que ser montada de aluno para aluno. Tem que analisar o tempo que esse aluno tem para poder estudar e otimizar esse tempo da melhor forma possível, para ele poder estudar e absorver o maior conteúdo possível dentro do tempo que ele tem. Sim, sim. E aproveitando, falando um pouquinho mais da sua área de atuação, que é matemática, né? Você que está tem tanto tempo no ensino básico, no ensino superior, o que você vê de mais dificuldade nos alunos na questão da matemática? Porque é um assunto complexo para os alunos, a gente percebe isso, né? Eu sou professor de física, eu vejo que na matemática eles se perdem muito. Quais dificuldades que você vê mais? É verdade. Um grande problema que a gente tem com a matemática, ela vem desde o ensino fundamental. Eu já trabalhei na antiga quinta série, que hoje a gente chama de sexto ano, teve essa mudança, né? E eu já trabalhei alguns anos em turmas de quinta série, na época era quinta série. E a gente percebia que os alunos vinham com dificuldade lá do ensino fundamental 1 e vinham com uma coisa que a gente chama de crença, né? É uma coisa que tem na cabeça. Eu escuto muita gente falando que assim, matemática não é para todo mundo, matemática é difícil. Nossa, você é professor de matemática, você deve ser um gênio. E quando as pessoas falam isso, eu dou risada, eu falo, não sou gênio, longe disso, não tenho nada demais. Mas essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar. Então, eu, como professor de matemática, quando eu entro numa sala de aula, a primeira coisa que a gente conversa é isso. Todo mundo pode aprender, todo mundo vai conseguir. A matemática que a gente estuda no colégio, mesmo no curso superior, é uma matemática relativamente básica, né? Mesmo no curso de engenharia. Aquela matemática que a gente vê não é uma matemática profunda, com teoremas, com axiomas, demonstrações. Não é aquela coisa realmente que é mais complexa. O que a gente precisa de um aluno, mesmo lá no curso superior de engenharia, que ele precisa de bastante matemática e bastante física, é o básico de matemática. Ele saber fazer as operações, ele ter um pouco de raciocínio. Então, a primeira coisa é isso, é perder o medo, é saber que matemática é para todo mundo consegue aprender matemática. Depois que a gente perdeu esse medo, o próximo passo é a repetição. Então, como é que a gente aprende matemática? Por repetição. Antigamente, aí na minha época, na época do Ricardo, eu sou um pouco mais velho que o Ricardo, né? Mas na minha época a gente tinha aquelas tabuadas. A gente ficava estudando. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3. Tinha umas professoras que pediam no caderno, lição de casa, escreva a tabuada do 1 até a tabuada do 10, 20 vezes, né? Você ficava o final de semana inteiro escrevendo aquele negócio. E o pessoal ficava montando as regrinhas para escrever, né? E aí você escrevia aquilo 20 vezes, acabava de escrever, alguém chegava e perguntava, quanto é 6 vezes 8? O aluno não sabia quanto era 6. Eu ficava pensando naquilo, ou eu olhava o caderno, aí você vai falar, pô, mas você acabou de escrever 20 vezes, você não sabe, né? E a resposta é não, né? Então, na verdade, qual que é a metodologia hoje? O aluno entender, né? O que é 7 vezes 3? 7 vezes 3 é pegar o 7 e contar 3 vezes. 7 mais 7 mais 7. Pronto, ele entendeu o que é 7 vezes 3. Não é simplesmente 7 vezes 3 é 21. Eu já perguntei para o aluno na graduação, 7 vezes 3 é 21. Eu pergunto por quê? Ele falou, porque está na tabuada. Eu falei, mas por que 7 vezes 3 é 21? Ele não sabe responder. Ele só sabe que é 21. Ele não entende o princípio fundamental da contagem, aquele princípio básico, né? E aí, como que o aluno, você fala, professor, mas é interessante você saber, né, que 6 vezes 8 é 48, rapidamente. E a resposta é sim, é interessante saber isso. Mas como que a gente aprende isso? Fazendo muito exercício. Quanto mais exercício você faz, mais você vai absorvendo. Então, acho que a estratégia é essa. A estratégia primeiro é perder o medo. Então, matemática, física e química. Perde o medo. Não tem nada assim de, nossa, tem que ser um Einstein para estudar física, né? Não precisa. Qualquer um, eu,
Ricardo, qualquer um aí aprende matemática, aprende física, aprende química. Qualquer um. Agora, o que precisa? Estudar um pouquinho, né? Ele precisa relar, resolver exercício, seguir a orientação do professor. Então, acho que essa é a principal dica aí para os alunos começarem a perder um pouquinho o medo de matemática. Perder o medo e ir para cima. E falando do Enem, eu vi que você tem um canal no YouTube no qual você fez todas as questões do Enem do ano passado. O que você poderia falar da prova do Enem de matemática? As questões elas são muito complexas, são muito difíceis, os cálculos são longos. Tem algum padrão? Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre a prova do Enem. A prova do Enem, como regra geral, ela é uma prova menos conteudista. A pergunta é, o que significa ser menos conteudista? Ela não vai exigir do aluno uma habilidade matemática extrema. Não precisa ser um aluno que saiba muita matemática, que saiba todas as regras. Só que ela exige o quê do aluno? Ela exige leitura. Tá? Então, por isso que é importante conhecer a prova do Enem. Você pega uma prova do Enem e compara, por exemplo, com uma prova da FUVEST, com uma prova do Instituto Militar, com uma prova do Colégio Naval. Você percebe que essas provas são completamente diferentes. A prova do Instituto Naval, por exemplo, são provas... não tem que saber muita matemática, são questões difíceis. Você tem que saber muito detalhe, muita coisa ali, que se você pega a questão, se você não tiver muito treinado, você não consegue. Pego provas, por exemplo, do ITA, o Instituto Militar de Engenharia, ou do Colégio Naval, professores experientes. Tem questões lá que você pega a questão, que você fica olhando para aquilo e você fala, nossa, não consegue fazer assim de imediato, né? Já na prova do Enem não acontece isso. A prova do Enem ela é uma prova onde eles trazem, como regra geral, situações problemas. Ele traz um problema para você e você tem que usar a matemática para resolver esse problema. Então, como regra geral, as contas, todas as questões, elas são longas. Isso não é só matemática, isso é uma regra geral do Enem. Todas as questões são longas e você tem que ler a questão, tirar a informação dela e resolver a questão usando aí seu conhecimento matemático. Tá? Mas, como regra geral, conhecimento matemático que a gente precisa não é tão grande. Né? Lógico que tem que saber matemática, né? Mas ele é um conhecimento não tão grande, mas as questões são longas, exige leitura, exige interpretação. Tá? Falando um pouquinho sobre a prova do Enem, uma dica que é bem interessante aí para a prova do Enem. A prova do Enem ela é uma prova que, teoricamente, ela vale de 0 a 1000. Tá? Por que eu digo teoricamente? É porque aconteceu, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, que teve um aluno que tirou 1006 ou 1007, alguma coisa assim. Tá? Bem claro que esse é um aluno completamente fora da curva. De 5 milhões de inscritos foi um caso. Então, como regra geral, a nota do Enem fica de 0 a 1000. Isso é uma regra geral. É muito, muito, muito raro alguém tirar menos que 200. Né? Mesmo que você chute alguma coisa, chute quase toda a prova. Então, se a gente pega um gráfico das notas do Enem, 99,99% das notas são acima de 200 e praticamente 100% é abaixo de 1000, né? Com uma exceção aí. E a questão é assim, por exemplo, eu faço a prova do Enem e o Ricardo também. Aí eu acertei de todas as questões lá, das 180 questões, eu acertei, sei lá, 90 e o Ricardo acertou 90. Aí quando sai o resultado, eu fiz um exemplo, tá? Eu fiz 600 pontos e o Ricardo fez 700 pontos. Aí você vai dizer, pô, mas como assim, né? A gente fez os mesmos números de questões e tirou nota diferente. O Enem tem um processo que ele chama TIR. Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente o que significa isso. Ele tem um nome aqui, ó. TIR, que é Teoria de Resposta ao Item. Tá? E como é que funciona isso? Esse processo de correção, ele é assim. No Enem existem questões fáceis, questões de nível médio, questões difíceis. Tá? Tem questão lá que é difícil. Tem questão que é médio e tem aquela questãozinha assim que às vezes você faz a questão que você dá até risada. Você fala, nossa, essa aqui foi tranquila. O que o Enem entende? O Enem entende que se você acertou uma questão difícil, é porque você é um bom aluno, então você tem que acertar as questões fáceis. E vamos dizer que você tem errado muitas questões fáceis e acertado algumas questões difíceis. O Enem vai entender que você chutou. Porque ele fala assim, poxa, como é que o aluno errou
sei lá, a prova tem 10 questões fáceis. Eu errei 9 das 10. Tinham 5 questões difíceis. Eu acertei 3. Então, como é que pode o aluno errar as questões fáceis? Desculpa, errar as questões fáceis, isso, e acertar as difíceis. Então, ele interpreta que você chutou. Isso é ruim para a sua nota. Então, qual que é a dica para realizar a prova do Enem? Essa dica é fundamental. Você tem que, inicialmente, fazer as questões fáceis. Então, assim, começou a fazer a prova do Enem. Primeira questão, leu. Leu pela segunda vez. Não entendeu a questão? Pula. Vai para a próxima. Tá? Faz a segunda questão. Não entendeu? Pula. Vai para a terceira. A terceira é uma questão mais fácil. Resolvi. Resolveu? Vai para a quarta questão. Tenta fazer isso na prova inteira. Tá? Faz primeiro as questões que você mais sabe fazer. Aquela que você faz com mais facilidade, né, é a que você mais conhece, e geralmente são as mais fáceis, que a gente consegue fazer mais tranquilo. A prova do Enem ela tem um tempo muito curto, da quantidade de questões, são 5 horas de prova, são 90 questões, né? Então pode parecer que, nossa, 5 horas é muito tempo. Mas quem já fez uma prova dessa, quem já fez um vestibular, sabe que a hora passa e você nem percebe. Em média, o aluno tem 3 minutos por questão. Tá? E 3 minutos é pouco. As questões são grandes, texto grande. Então, a dica principal para fazer a prova é essa. Tá? Você não pode se desgastar muito. O que eu vejo muito é assim, um assunto que eu mais sei, por exemplo, é trigonometria. Sei muito trigonometria. Aí eu pego uma questão de trigonometria que é uma questão difícil. Eu fico meia hora fazendo essa questão, porque é uma questão de honra para mim, né? Eu tenho que acertar a trigonometria. É o que eu mais estudei, é o que eu mais sei. Como é que eu vou errar uma questão dessa? Aí o aluno fica meia hora fazendo aquela questão, ele cansa, ele se desgasta, e ele até acerta a questão. Só que depois falta tempo para fazer o resto. Ele é obrigado a chutar lá 30, 40 questões. Dentre essas 40 questões, tinham questões fáceis ali no meio, e ele acabou chutando. Então, o aluno tem que tomar esse cuidado. Boa, boas dicas. E com respeito ao tipo de questão, ao tipo, digo, ao conteúdo das questões da matemática, ela tem alguma repetição, tem assuntos que caem mais, elas são mais complexas, tem algum padrão? Boa pergunta, Ricardo. Eu vou pegar uma colinha aqui, peraí. Aqui, minha colinha. O que eu fiz? Eu fui na internet e peguei as 10 últimas provas do Enem. Peguei as questões de matemática, que é as questões que eu tenho interesse em estudar, e analisei todas elas. Foram 450 questões. Tá? Eu li uma por uma, analisei todas elas, e o que eu pude perceber? Dentro dos 10 anos, né, das 10 provas do Enem, eu vou usar uma colinha aqui. Aritmética. O que é aritmética? Habilidade em fazer conta. Continha de mais, menos, vezes e dividir. Aí o aluno pode dizer, professor, mas isso aí eu sei fazer, né? Mas é assim, é uma prova, é uma questão de mais, menos, vezes e dividir, mas não é simplesmente, sei lá, né, 12 dividido por 6. Isso aí é claro que qualquer aluno no ensino médio sabe fazer. Mas, de repente, você saberia fazer, por exemplo, você não, você eu sei que sabe, né? Mas eu digo aluno, né? O aluno saberia fazer, por exemplo, 0,002 dividido por 60. Como é que faz essa continha aí? É uma continha que o aluno que está terminando um terceiro ano tem que fazer com facilidade. Saber botar zero para a esquerda, transformar as vírgulas. Mas todo aluno do ensino médio sabe fazer isso? Você não. Tem muita dificuldade. Eu pego 0,02 elevado ao cubo. Uma continha dessa a gente tem que fazer praticamente de cabeça. Então, treinar um pouquinho esse tipo de coisa. Estatística. Estatística cai bastante. Mas o que cai de estatística? Uma estatística simples, tá? Não é nada profundo. Principalmente média, mediana e moda. Tá? Média aritmética, média ponderada e média geométrica caiu numa prova ou outra, mas média aritmética e média ponderada caiu todas as provas tem. Tá? Então, o aluno tem que ter uma ideia do que é média, o que é moda, o que é mediana, qual que é a diferença entre a média e a mediana. Funções. Função de primeiro grau e função de segundo grau. Nada muito complexo também. Tá? Saber o que é uma função de primeiro grau e uma função de segundo grau. Saber trabalhar um pouquinho com isso. Tá? Coisas simples, nada muito complexo. Geometria plana. Então, saber trabalhar com ângulos. Geometria plana. Geometria espacial. O ano passado mesmo caiu esse último Enem, né? Caiu uma questão de geometria espacial e não tinha conta nenhuma.
mas não era uma questão extremamente fácil. Ele dava um prisma, ele mostrou o desenho do prisma. Ele fez alguns cortes no prisma, que ele chama de secções, né? Ele fez secções paralelas aos planos do prisma, e ele pedia, depois que ele fez alguns cortes, ele perguntava que figura que formou. E essa é uma questão que não é fácil. Porque você faz aqueles cortes em 3 dimensões, você tem que imaginar o que está acontecendo com aquilo. Então não era uma questão realmente trivial, mas não tinha conta nenhuma. Um aluno que tivesse um pouquinho de habilidade resolveria em 30 segundos essa questão. Gráficos, tabelas, analisar gráfico, analisar tabela, grandezas diretamente inversamente proporcionais, a famosa regra de 3. Na última prova, acho que tiveram 4 ou 5 questões de regra de 3. Quase 10% da prova do Enem foi regra de 3. Então, saber fazer uma regra de 3, principalmente a regra de 3 simples, né, só com 2 variáveis. Vamos ver o que mais. Regra de 3 composta, análise combinatória e probabilidade. Esse assunto também foi cobrado em todas as provas do Enem. No edital do Enem, está todo o conteúdo do ensino médio. Mas, como regra geral, esses assuntos que eu falei são assuntos aí que caem todo ano. Então, de repente, eu falo assim, professor, eu não tenho muito tempo. O que eu posso estudar para o Enem? Eu vou repetir rapidamente. Se alguém pergunta para mim, professor, não tenho muito tempo, você acha que é legal se aprofundar em trigonometria? Você acha que é legal estudar arco duplo, arco triplo, estudar aquelas coisas? Eu vou dizer, não. O aluno vai responder, mas você tem certeza que não vai cair uma questão dessa? Não posso ter certeza, não vi a prova, né? Mas o que eu tenho certeza que vai cair, esse é o contrário, o mais importante, o que eu tenho certeza que vai cair. Aritmética, estatística, funções, geometria plana, geometria espacial, gráficos, tabelas, regra de 3, análise combinatória e probabilidade. Eu tenho certeza que vai cair. Então, se eu fosse falar assim, professor, eu quero estudar para matemática, estuda esses assuntos, já está ótimo. Na última prova agora do Enem, teve uma questão de trigonometria. Uma questão, teve na última prova. Uma questão até bem bonita, assim. Né? Depois, aí, quem quiser, vai lá no canal, dá uma olhada na questão. A questão está lá resolvida, uma questão bem bonita. E vale a pena ver. Mas é uma exceção da prova. Tá bom. E, olha, para quem está assistindo nós aqui, eu acho que são dicas valiosas, né? Esses assuntos que tem mais probabilidade de cair, né? E você meio que já respondeu para mim, né? Que as questões, elas não são, em termos de cálculo, elas não são tão longas, né? Mas o aluno tem que analisar bem a questão. Qual é a dica que você dá, então, para o aluno, para ele analisar bem a questão? Que são questões até relativamente grandes, né? Para ele ler. Uma dica que eu acho que é fundamental, e essa dica a gente fala até no colégio, na universidade, em todo lugar. Quando o aluno vai ler uma questão que ela é grande, você está com o seu lápis na mão, então é começar a grifar as informações importantes que você tem. Então ele fala lá, eu pretendo construir uma casa, o Enem tem muita questão assim, pretendo construir uma casa, essa casa vai ser construída num terreno, o terreno está afastado do centro da cidade. Muitas coisas das questões você não vai usar para nada. Mas ele está contextualizando ali, você está lendo aquela informação, tem que ler com cuidado, né? Porque às vezes parece que não vai usar, mas é uma informação importante. Mas no primeiro momento você começa a grifar. Ah, essa casa fica a 5 quilômetros do centro. Opa, se ele falou que é 5 quilômetros do centro, provavelmente ele vai usar isso para alguma coisa, né? A gente pega lá nossa caneta e, ó, grifa. Ah, agora vamos construir essa casa tem que ter 10 metros de frente, 20 metros de fundo, sei lá, vão morar 20 pessoas lá dentro, cada pessoa consome 30 litros de água por dia. Opa, ele vai perguntar alguma coisa sobre isso, né? Ele vai perguntar qual é o consumo de água do mês, ele vai perguntar, sei lá, qual é o tamanho de um cano que tem que ligar, por exemplo, da casa até o centro, qual é a grossura que tem que ser, alguma coisa ele vai perguntar. Então a dica principal é grifar as informações principais que você for vendo no texto. Aí isso é válido para as questões, com certeza absoluta, para as questões de matemática, física e química. Então essa estratégia é fundamental. Eu acho que essa é a principal estratégia. E os colégios, eles estão preparando os alunos para fazer essa prova do Enem? Tem curso preparatório para o Enem? Eu pergunto isso porque se a gente pegar uns livros técnicos, né, a gente vê que as questões, as listas de exercícios que tem nos livros técnicos são bem diretos, né? Calcule a raiz quadrada, divida um polinômio pelo outro.
Tem algum curso preparatório? Os colégios estão preparando os alunos? Bom, vamos lá responder essa pergunta. Falando de livro didático, os livros didáticos já mudaram bastante. Se a gente pegar um livro didático de 30 anos atrás, um livro didático de hoje, ele já tem uma certa mudança. Os livros didáticos já apresentam questões um pouquinho diferentes dessas dos livros que a gente estava acostumado, né? Calcula a raiz quadrada, multiplica um polinômio, né? Acha o seno de 50 graus. E aí o que muitos alunos faziam na nossa época mesmo, que desmotivava muito estudar, para que eu quero saber, né, como é que divide um polinômio? Para que vai servir isso? Para que eu quero saber trigonometria, seno, cosseno? Para que eu quero saber uma função do segundo grau? Até hoje o pessoal brinca, né? Passei mais um dia sem usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, o aluno sabe lá calcular menos b, raiz de delta sobre 2a, faz a conta, pá, e chega na raiz, né? E aí ele pergunta, professor, mas daí cheguei na raiz, ó, 2 e 3. E aí, né? Então, isso mudou um pouquinho. Agora, falando exatamente da preparação do Enem, alguns colégios particulares, eles fazem assim, eles fazem o ensino médio todo no primeiro e no segundo ano, no terceiro ano eles fazem um preparatório. Né? Aí vem um probleminha que a gente enxerga como regra geral. O que acontece com esses colégios? Esses colégios são caros. Então, toda a população tem acesso? Até não. Né? Esses colégios geralmente têm mensalidades vão lá para cima. Uma parcela pequena da população tem acesso. Bom, qual seria o outro jeito? Né? Alguns colégios preparam bem o aluno, essa é a resposta. Tá? Alguns colégios preparam bem o aluno para a prova do Enem. Mas quais são esses colégios? São poucos colégios e ele tem um preço lá em cima. Então, ele é pouco acessível para a população. Qual seria um outro caminho? Fazer um cursinho preparatório. Existem vários aí, cursinhos pré-vestibular. Se você botar no Google aí, cursinho pré-vestibular, tem alguns famosos, que a gente sabe o nome aí de cabeça até, né? E esses cursinhos também. Esses cursinhos, eles têm aulas preparatórias bem específicas. Então, eu vou me inscrever num cursinho e falar, eu quero prestar o ITA. Então, ele vai te botar numa turma que chama Preparação para o ITA. Eu quero fazer medicina na USP. Você vai colocar lá, cursinho preparatório para medicina na USP. Eu quero fazer engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Então, tem provas específicas. Mas, de novo, o que esbarra de novo nesse problema aí? É o financeiro, né? Os cursinhos não são baratos. E aí alguns alunos falam, professor, mas o cursinho X aí, ele fornece prova de bolsa. Ele dá até 100% de bolsa. Isso é verdade ou é mentira? Eu vou dizer, é verdade. Ele te dá 100% de bolsa. Só que ele faz assim, ele faz uma prova com 30 questões de português, 30 questões de matemática. E para você ter 100% de bolsa, tem que acertar 60 questões. Aí praticamente assim, um aluno que acerta isso não sabe nem de cursinho praticamente, né? Porque é um aluno que está muito acima da média. A grande maioria consegue quanto? 10% de bolsa, 20%. Isso é muito antigo. Eu fiz cursinho na minha época de vestibulando, eu fiz um ano de cursinho e eu participei dessas provinhas de bolsa e eu não tenho certeza, mas na época acho que eu consegui 10% ou 20%. Tudo bem, né? Que na época era meu pai que pagava, então para ele foi um alívio, né? Fiz escola pública a minha vida inteira, então poder fazer esse cursinho pago, para mim foi uma maravilha, né? Me ajudou muito. Mas é caro, né? Na época só tinha essas opções. Bom, vamos falar de coisas que são tão caras, que começa a ficar mais acessível. Nós temos cursos preparatórios online. Então, tem plataformas de ensino online que oferecem cursos. Esses cursos geralmente são relativamente baratos. Tá? Eu costumo dizer aí, barato mesmo, tipo 30, 40 reais, 50 reais por mês, alguns, né? Alguns fazem mensalidade. Aí você vai dizer assim, pô, mas isso eu já escutei, tá? Vou falar aqui, eu só não vou falar nome porque fica chato. Mas eu já escutei aluno meu falando assim, pô, professor, mas 40 reais por mês é caro. Eu falo, até concordo que para algumas pessoas é caro. E aí você sai da universidade e o cara tá tomando 3 litrão, né? E aí você chama o cara no canto e fala, pô, esses 3 litrão aí já pagava a mensalidade lá do curso. Então, muitas vezes, não é o dinheiro, muitas vezes é a vontade mesmo do cara, né? Eu não tenho 30 reais por mês? Será que você não tem mesmo? Eu concordo que tem gente que não tem, né? Mas muitas vezes eu vejo que é a falta de interesse. O cara não tem 30 reais, 40 reais para pagar num curso, mas ele tem 50 reais, vai para uma balada, né? Então, existem os cursos pagos. Esses cursos pagos, qual é a vantagem? Ele é pela internet, então geralmente ele tem um período. Eu te libero, tem alguns que são mensais,
você paga uma mensalidade, não sei, 29, 39, e você tem acesso por um mês. Aí se no mês seguinte você quiser continuar pagando, você paga. Se você não quiser pagar, ele corta o seu acesso. E tem alguns cursos que são um pouquinho mais caros, mas te oferecem um tempo grande. Por exemplo, ele te cobra R$ 97 e te dá um ano de acesso. E muitos desses cursos eles dão live, então eles fazem, igual a gente está fazendo aqui, uma transmissão ao vivo. Então o aluno fala, ó, toda terça-feira, ou sei lá, cada 15 dias vai ter uma aula ao vivo. Então o professor entra lá, a gente faz uma aula ao vivo e apresenta o conteúdo para o aluno. E tem vídeos gravados, tem muito professor que dá dica de como montar a agenda de estudo, como se preparar para a prova do Enem, dicas sobre questões, o que estudar, como fazer uma redação de forma eficiente. Bom, e qual é o terceiro jeito? O terceiro jeito é assim, professor, mas nem esses R$ 50 aí eu tenho, né? E tem muita gente que é verdade isso, cara, não tem mesmo, né? Então é o YouTube, tá? Coisas que na minha época e na época do Ricardo não tinha. Hoje tem o YouTube, né? Todo mundo sabe aí que o YouTube tem um monte de porcaria, mas o YouTube tem muita coisa boa. E muita gente de qualidade está colocando conteúdo no YouTube. Então, se você for no YouTube, pesquisar coisa séria, você encontra gente boa no YouTube, de graça, conteúdo gratuito. Tá? Agora, em época de pandemia, é um pouco mais difícil, mas você tem acesso aí à internet em vários locais, o próprio governo fornece internet. Tá? Nesse momento de pandemia, não sei exatamente como é que está isso, mas o governo tem várias salas de governo aí que você vai lá e do próprio governo, você acessa a internet de graça. Então, mas eu tenho que ir até a Praça da Sé. Você tem que ir até a Praça da Sé, tem que ter um esforço também, né? Então, você vai lá, você acessa a internet de graça, você estuda, você vê o YouTube. Então, basicamente são isso, né? O aluno estuda numa escola muito boa, onde a própria escola já prepara o cara, mas isso limita financeiro. O cara faz um cursinho preparatório e aí também o que limita um cursinho preparatório também é o financeiro. Se ele puder fazer, melhor. Depois ele tem os cursinhos pagos pela internet, os cursinhos online, e é muito acessível financeiramente falando, é bem acessível. E tem o próprio YouTube, que é de graça. Então ele pode fazer uma rotina de estudo. Por exemplo, eu passei o conteúdo aqui, né? Aritmética, estatística, função. Vai lá no YouTube e pesquisa lá, questões de estatística, né? Falando sobre média, moda. Né? O que é média? O que é moda? Sabe o que é moda? Qual que é a diferença entre média e mediana? Vai no Google, o Google é de graça. Coloca lá, qual é a diferença entre média e mediana? E vai atrás, e se esforça. Então, basicamente é isso, Ricardo. E aproveitando aí que você está falando do YouTube, acho interessante falar sobre o seu canal, professor Cassiano, para as pessoas acessarem o seu canal, ver o conteúdo. Como é que é abordado lá as questões no seu canal? O que você pretende fazer mais? Eu tenho um canal no YouTube que chama Mundo Matemática e Aplicações. Tá? Esse canal ele está no comecinho. Eu coloquei lá 20, 26 ou 28 questões da última prova do Enem. Estou gravando o restante, estou acabando já. Então, em mais alguns dias eu já vou publicar as 45 questões. E a minha ideia é começar a publicar vídeo dando dicas e fazendo exercícios. Então, eu vou fazer algumas playlists sobre esses tópicos, são os tópicos que mais caem. Tá? Não tem como você preparar um conteúdo assim, faz um conteúdo com tudo que tem no ensino médio. Até dá para fazer, mas seriam, sei lá, 2.000 vídeos, né? Então, ficaria até... O aluno não consegue, nem tem como estudar tudo isso. Primeiro que você não tem só matemática, né? Você tem as outras matérias. Então, a ideia é focar naquilo que mais cai. Se o aluno souber aí fazer aquilo que mais cai, ele consegue fazer uma boa prova. Então, a ideia é postar dicas. Tá? Eu vou fazer vídeos aí, alguns vídeos, muito em breve. Daqui 1, 2 meses, o canal vai estar muito cheio de conteúdo. E esse conteúdo, a ideia é essa. A ideia é ajudar o aluno mesmo, dar dicas de estudo, explicar como que é a correção. Tá? Eu li o edital na íntegra. O edital é grande, é chato de ler. Mas eu li o edital na íntegra. Quando alguém é contratado para fazer as questões do Enem, vamos dizer assim, o Ricardo vai ser contratado para fazer as questões do Enem. Então, quando ele chega lá para montar essas questões, ele não vai chegar e falar, Ricardo, faz uma questão de movimento uniforme. Não, não é assim. Ele vai receber uma lista. Desculpa. Ele vai receber uma lista e ele vai receber um formulário, na verdade, com muitas instruções. Então, como é que tem que ser as questões? As questões têm que ser contextualizadas,
a questão tem que ter isso, tem um monte de coisas que a questão tem que ter. Tá? Então ele não pode chegar na cabeça dele e falar, eu acho que é legal fazer assim. E eu li esse manual. Então esse manual diz como as questões têm que ser feitas. E aí eu vou postar dicas que se a gente entende como a questão tem que ser feita, a gente entende como que a gente tem que estudar. Tá? Então, isso eu vou fazer. De novo lá o canal, é Mundo Matemática e Aplicações. Tá? Então, como eu tinha comentado aí com o Ricardo, é mais uma ferramenta gratuita que o aluno pode acessar para começar os estudos. Acho legal a sua iniciativa, professor. Parabéns aí pela sua iniciativa de fazer o canal Mundo Matemática e Aplicações. E aproveitando aí para quem está escutando a gente, ou vendo a gente, né? E eu sugiro a vocês se inscreverem no canal. Eu tive o prazer de trabalhar com o professor Cassiano numa universidade aqui em São Paulo, e eu dando aula para os alunos que tiveram aula com o Cassiano, todo mundo falava que para aprender matemática tinha que ser com o Cassiano. Então, eu acho que vocês têm muito a ganhar se inscrevendo lá no canal, aprendendo matemática com ele. Então, parabéns, professor. Eu deixo aí o final aí, para as suas palavras finais aí, para você quiser colocar algum comentário a mais. Mas obrigado aí pela participação aqui, dando dicas aí para os alunos. Ótimo, eu que agradeço aí, Ricardo. Muito obrigado por essa parceria, pelo convite. Vamos fazer aí outras lives trazendo conteúdos aí. Provavelmente da próxima vez vamos ser um pouco mais específicos, já falando sobre a prova. A gente vai trazer conteúdo aí para os alunos. Mas inicialmente aí eu quero agradecer e essa dica do aluno, né? Se inscreve lá no meu canal, vou passar dicas. Existem outros canais também que são interessantes. Existem os cursos pagos, que são feitos de forma online. Então, isso aí também o aluno pode começar a procurar alguma coisa que é interessante. E entender a prova, tá? Porque muitas vezes o aluno estuda... Conheço gente que estuda 10, 12 horas por dia e não consegue entrar num bom curso de graduação. Porque muitas vezes está estudando do jeito errado. Então, tem muitas dicas aí, dica de descanso, dica de muita coisa. Outra coisa que é muito importante, muita gente não leva isso em consideração, é o dia da prova. Então, no dia da prova, o portão abre sempre 1 hora antes, então chega cedo. Tá? Chegar lá, se programa para chegar 1 hora antes, chegar realmente cedo. Chegou na frente da escola, aí você vai lá, procura um mercadinho, compra uma coca, né, compra um chocolate, dá uma andada, senta no chão ali meio perto mesmo, né? Senta ali, dá uma relaxada. Já vai ter um monte de gente lá. Geralmente 1 hora antes eles já abrem o portão. Acho que a regra é essa, né? 1 hora antes o portão abre. Tá? Porque é o que a gente vê todo ano. O portão vai fechar e o aluno vem correndo, né? E aí aquelas cenas que a gente vê aqui, faz meme todo ano, né? O aluno rolando por baixo do portão, se rasteja para entrar. Ou então o cara acabou de fechar o portão, o aluno chega, pelo amor de Deus, né? Deixa eu entrar. Você imagina, você se prepara um ano inteiro para aquele momento, você perde a prova porque você chega atrasado, né? E o índice de atraso é grande, eles mostram aí, acho que é em torno de 3%, 5%. A 5% de 5 milhões é 250 mil alunos. Então, é um número expressivo, né? 200 mil pessoas não entraram para fazer a prova. Por que não entrou? Pô, não entrou porque chegou atrasado. Nossa, porque não acordou. Por vários... Pô, a prova é à tarde, né? Mas aí no dia antes da prova o cara vai para uma balada, chega às 5 horas da manhã em casa. Poxa, aí são coisas que um dia antes da prova tem que se alimentar com uma alimentação mais leve, dormir cedo, acordar um pouco mais cedo, né? Tomar aquele café da manhã mais tranquilo e vai para a prova, leva alguma coisa para comer na prova, sempre é bom, uma água, um refrigerante, uma barrinha de cereal, um chocolatezinho, né? Alguma coisa aí. Tá, mas uma das coisas que é fundamental é chegar cedo na prova, no local de prova, para você ficar tranquilo. Né? Porque se a gente chega cedo, já cheguei. Então, estou ali, já estou chegando, já sobe. Tá, alguns minutos antes de começar a prova, algum tempo antes de começar a prova, não já pode subir para a sala. Já vai subindo, já passa no banheiro, né? Já faz lá ó, xixi, né? Tranquilo. Vai para a prova. Então, como regra geral, essas são as dicas aí que parece que é pouca coisa, mas ajuda muito. Você chegar na prova tranquilo, você chegar na prova todo afobado porque teve que correr 200 metros, rolar por baixo do portão, chegar atrasado, você já começa a prova com um ponto a menos, porque essa ansiedade toda vai, até você sentar e acalmar,
já perdeu aí tempo precioso da prova. Então tá, professor. Obrigado aí pelas dicas. Bom, eu que agradeço aí, Ricardo. Agradeço todo mundo aí que assistiu o vídeo. E vamos ficando por aqui. Aproveitando aí últimas dicas, me procura no Instagram, procura o Ricardo no Instagram ou procura a gente no Facebook. Tá? Se você quiser procurar a gente ou no Instagram, no Facebook, ou se inscrever no meu canal. Se tiver alguma pergunta que vocês quiserem fazer, faz a pergunta lá pra gente que a gente responde. Tá? Se de repente eu não souber alguma coisa, de repente algum detalhe, alguma coisa que a gente não sabe responder, eu pesquiso e assim que possível a gente responde. Como está o seu Instagram, professor? Professor Cassiano, não, Mundo Matemática e Aplicação, igual ao do canal. Mundo Tá. Matemática e Aplicação. É Só se- igual ao do canal. Tá bom. Obrigado. Tá bom, Ricardinho, obrigado aí. Tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau, pessoal. pessoal. Tchau.